Conteúdo rápido sobre acordo de não persecução penal. Esse tema, pessoal, ele é novo no Código de Processo Penal e ele tem por objetivo propor, né, um acordo para o promotor não ter que entrar com a ação contra o indivíduo. No entanto, existem algumas condições, certo? Por exemplo, os pressupostos para a proposição dele é o fato delituoso aí, trata-se de uma infração penal, aí pode ser um crime ou contravenção penal. Todo a infração penal ela é gênero, enquanto que as espécies são contravenções, crimes e contravenções penais, certo? Agora, para ele ser enquadrado no acordo de não persecução penal, o fato delituoso ou a contravenção, ela não deve ter violência ou grave ameaça à pessoa e com pena mínima inferior a 4 anos. Se for igual a 4, já não entra. Também o acordo deve ser mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí, estando presentes os pressupostos que foram colocados aí, existem também condições a serem seguidas de modo cumulativo ou alternado, de acordo com o tipo de caso que está sendo analisado. É o que a gente costuma chamar de caso concreto. Né? Então, o que teria que fazer? Reparação do dano à vítima, digamos que foi danificado um bem da pessoa e ele paga a pessoa pelo prejuízo que ela teve, a não ser que haja impossibilidade de fazê-lo. Ele vai também renunciar voluntariamente a bens e direitos que sejam instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Então, aquilo que ele auferiu, aquilo que ele conseguiu com o crime, ele entrega, certo? Também prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2 terços. Então, todo crime ele tem uma pena mínima e uma pena máxima. E o período de prestação de serviço ele deve ser pelo menos equivalente à pena mínima diminuída de 1 a 2 terços. Outra condição seria pagar a prestação pecuniária. Então, um valor em dinheiro, né, a ser estipulado nos termos do Código Penal a uma entidade pública ou de interesse social. Isso é muito comum acontecer nos juizados especiais criminais. Às vezes, como pena alternativa, colocam isso. Mas aqui ele quer algo parecido também, mas para que possa ser proposto o acordo de não persecução penal. Então, toda vez que vocês virem esse nome, pecúnia, pecuniária, tem a ver com dinheiro, certo? Isso vem do latim pecus. Pecus é gado. Gado vale dinheiro. Então, daí ficou pecuniário, certo? Quando você quer se referir a dinheiro. Também ele deve cumprir, por um prazo determinado, uma outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, o promotor pode propor algum outro tipo de acordo que seja propício para aquele caso ali. Eu lembro que há muito tempo, quando eu trabalhei no Juizado Especial lá de Parnamirim, eu tinha um mototaxista que eu rodava com ele para cumprir os mandados que eu fazia. E ele foi pego num rolo lá, não sei em quê, e o promotor fez a proposta de transação penal. E ele próprio sugeriu, o próprio mototaxista disse, não, eu posso pagar a pena rodando com o João Maria. Para mim foi bom demais. Então eu tinha um dia na semana que eu rodava de graça. Tinha um tempo lá, isso, minha gente, acho que para uns 20 anos, né? Acho tempo pra caramba.
E foi a proposta que ele achou mais viável. Ele era mototaxista, ele entendeu que fazendo aquilo ali resolveria a situação dele, o promotor aceitou e, para mim, foi bom. Eu passei um bom tempo rodando com ele. Então, a proposta não necessariamente tem que estar de acordo com a lei. É uma questão casuística. Né? O caso em si vai dizer se dá para fazer ou não. Então, trata-se, portanto, de um acordo com o Ministério Público e o suposto infrator, por meio do qual esse infrator ele confessa a participação na infração penal e o Ministério Público, por sua vez, ele propõe uma solução que seja capaz de restabelecer a paz social sem necessidade de entrar com a ação. O acordo de não persecução penal ele tem esse objetivo. Ele não quer entrar com a ação. Aí faz o acordo, mas com o intuito também de reparar e estabelecer a paz, né? Extinguir conflitos, essas coisas. Então é bem interessante. Então, essa solução, é bom ressaltar, ela não engloba a aplicação de pena privativa de liberdade ao investigado. A solução é outra, e não é não entrar com ação e não ter pena privativa de liberdade para o indivíduo. Muito parecido com o que se faz nos acordos de transação penal, aliás, na transação penal dos juizados especiais. Aí ele diz aqui ainda, naturalmente deve haver algum tipo de atrativo para o suposto ator, ou seja, aquilo que está sendo proposto tem que ser algo que seja bom para ele. Todo e qualquer acordo pressupõe que as partes elas cedam em alguma coisa, né? Então, no acordo de não persecução penal, enquanto o infrator aceita receber de imediato a sanção penal, logicamente, bem diferente da pena privativa de liberdade, abrindo mão das garantias do processo penal, inclusive da possibilidade de se beneficiar de eventual prescrição, o Estado de acusação, por intermédio do MP, abre mão da aplicação de uma eventual pena privativa de liberdade que poderia vir a ser aplicada ao final do processo. Então, isso faz parte do que hoje o pessoal está chamando de justiça penal consensual. Ou seja, a possibilidade de negociar para que uma ação não seja proposta. Lembre-se, a ação penal de iniciativa pública, ela é obrigatória, ela é indisponível. E esse acordo de não persecução penal ele termina sendo uma mitigação, né, uma exceção também, a esses princípios. Entende? Porque até um tempo atrás não se admitia transigência, né? O promotor fazer algum tipo de acordo para aliviar. Nos Estados Unidos, isso já é feito de muito tempo. O cara lá chega, o promotor chega para o acusado, faz uma proposta. Isso aparece muito em filme, muito comum. Se você ajudar a gente aqui e tal, a gente esquece isso, não sei o quê. Lógico que o filme eles enfeitam um pouco, mas certamente para que eles façam isso, tem que ter condições dentro da lei. E aqui seria algo parecido. E torna-se bem vantajoso para ele. Aí ele diz, olha, essa proposta em muito se assemelha à transação penal, como eu disse há pouco, lá dos juizados especiais, que é a lei 9.099/95. Então, essa transação está no artigo 76 da lei dos juizados especiais. Porém, a transação penal só é cabível para as infrações penais de menor potencial ofensivo, que pode ser as contravenções penais, todas elas, e crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. Então, a pena máxima prevista para o crime, ela não pode ser superior a 2 anos na transação penal, certo? Enquanto que no acordo de não persecução penal, ele vai colocar aqui o tempo de pena, ele diz que com pena mínima inferior a 4 anos.
Então, se ela for igual, aí já não cabe. Então, é uma diferença entre o acordo de não persecução penal e a transação penal. Certo? Isso é um ponto aí que pode ser perguntado, para ver se você sabe a diferença entre um e outro. Certo? Agora, é certo que eu não vi no edital se ele fala da lei de juizados especiais. E, de repente, faz uma pergunta envolvendo juizado especial, aí pode ser anulado se não tiver lá. Mas, como está sendo dito aqui, aí pelo menos você já fica a par desse tema. Aí ele diz, ó, é bom frisar que, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo e sendo cabível a transação penal, não é possível o acordo de não persecução penal. Como se um excluísse o outro. Além desta vedação, também existem outras situações que impedem a proposta. Ou seja, quando é que não pode ser oferecido o, o acordo de... Aliás, quando não poderia ser feito, ou não poderia ser feita a proposta para esse acordo de não persecução penal. Se o investigado for reincidente, ou seja, ele cometeu o crime novamente, e se houve elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas, ou seja, passadas. Então, para que torne-se inviável o acordo, aquele que está sendo, que poderia ser feito o acordo com ele, se por acaso ele for reincidente, ou seja, ele voltou a cometer o mesmo crime, ou crime de mesma natureza, e se houver elementos probatórios que mostrem que aquilo ali ele costuma fazer sempre, né, de forma reiterada ou até profissional, então não vai, não vai rolar o acordo. A não ser que o tipo de infração ela seja insignificante, seja algo tão sem muito valor, algo do tipo, sem muita relevância. Também não entra se por acaso ele já tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos, nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, melhor dizendo, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, se ao tempo do cometimento da infração, contando 5 anos para trás, se dentro desses 5 anos ele tiver feito um outro acordo de não persecução penal, ou uma transação penal, ou tiver sido beneficiado com uma suspensão condicional do processo, também não cabe o acordo de não persecução penal. Ou seja, é necessário que ele esteja zerado. Às vezes a gente até brinca, fez lá uma transação penal. Então, meu amigo, daqui a 5 anos você não pode fazer outra besteira para você não perder a primariedade. Alguns brincam assim, lá no meio jurídico. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões de condição do sexo feminino em favor do agressor. Então, se o cara tiver cometido algum tipo de crime no âmbito da familiar contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, então também não vai rolar o acordo de não persecução penal. Certo? Aí ele destaca que será celebrado pelo MP, pelo investigado e por seu defensor, que é um advogado do defensor público, de forma a preservar o direito à defesa técnica, ainda que em fase processual. Então, esse acordo, para que ele possa ser efetuado, o investigado ele tem que estar acompanhado de advogado do defensor público, certo? Outra coisa, o acordo deverá ser homologado pelo juiz em audiência, na qual o magistrado irá analisar a voluntariedade da aceitação do acordo,
para evitar que o investigado aceite o acordo por pressão. Então, o juiz só homologa, né? E a homologação é, digamos, tornar oficial algo que foi acordado, se por acaso ele perceber que aquela aceitação foi voluntária, ou seja, ele não sofreu nenhum tipo de pressão para aceitar, certo? Aí ele diz, professor, o juiz pode não homologar o acordo? Aí o professor aqui diz, sim. Existem algumas condições, aliás, algumas questões que, se não forem satisfatórias, o juiz pode não aceitar aquele acordo. Exemplo, o acordo não atende os requisitos legais, ele não está de acordo com a lei, então ele não aceita. Sejam inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições acordadas, ou seja, aquilo que está sendo proposto não é adequado, é pouco ou é exagerado. Aí ele não pode aceitar. E aí, o que é que ele faz? Ele devolve os autos para o Ministério Público para que ele reformule a proposta. Ele faça outra proposta que se adeque àquilo que a lei prevê. Se, por acaso, não for realizada a adequação, não for feita, será recusada a homologação ao acordo. O juiz não vai homologar. E se for recusada a homologação pelo juiz, aí os autos voltarão para o MP para que ele analise se é necessário complementar a investigação criminal ou se já é o caso de ajuizar a denúncia. Então, se ele manda voltar, aí ele pode pedir novas diligências ou já oferecer a denúncia. Aí, esse acordo sendo homologado, o juiz encaminha os autos para o Ministério Público para que seja iniciada a, a execução do acordo perante o juízo de execução penal. Isso aqui é bem interessante. Quando alguém é condenado por um crime e ele tem que cumprir a pena e tal, o processo para o cumprimento de pena ele é encaminhado para o juiz de execução penal. Então, às vezes, em determinadas comarcas, você tem lá juiz de execução penal, quando naquela comarca você tem presídios. E aí ele cuida dos processos que envolvem o cumprimento de pena. E no caso aí, se for feito o acordo de não persecução penal, os autos são encaminhados para o juízo da execução penal e ele vai ficar acompanhando o cumprimento das condições que foram estipuladas, certo? A vítima, ela deve ser intimada sobre esse acordo que foi feito e também caso haja descumprimento. Então, faz necessário ela tomar conhecimento do que foi feito ou se deixou de fazer. Aí ele diz aqui, ó, a propósito, o acordo de não persecução penal não faz coisa julgada material, ou seja, havendo descumprimento das condições que foi proposta a ele pelo Ministério Público, pode haver a rescisão do acordo, ou seja, suspende, né? Não seria bem expressão, né? Perde o efeito, perde o valor, e aí o juiz vai ter que provavelmente receber agora a denúncia do Ministério Público porque não foi cumprido aquilo que foi proposto. E, se ele tiver cumprido, aí o juiz já declara extinta a punibilidade. Vou mostrar aqui aquilo que tinha sido exigido, está tudo ok, então ele não pode mais responder por aqui. Beleza? Muito bem. Agora entramos em algumas questões sobre a ação penal, ok? E são questões da própria Fundação Getúlio Vargas. Viu? Exemplo aqui, ó, uma questão do técnico judiciário lá do Ceará, feita pela FGV. Olha o que é que diz. Hugo foi vítima de crime de dano simples,
tendo ele identificado que a autora do fato seria sua ex-namorada Joana, acreditando que a ex-namorada adotou o comportamento em um momento de raiva, demonstra seu desinteresse em vê-la processada criminalmente. Ocorre que os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial e do Ministério Público. Então, considerando que o crime de dano simples é de ação penal privada, se aplica ao caso o princípio da indivisibilidade, de modo que o Hugo tem a obrigação de apresentar a queixa-crime em desfavor de todos os autores do fato a partir da identificação da autoria, ou disponibilidade, podendo, porém, o Ministério Público oferecer denúncia em caso de omissão do ofendido pelo prazo de 6 meses, ou seria o princípio da obrigatoriedade, devendo o Hugo apresentar queixa-crime em desfavor de Joana sob pena de intervenção do Ministério Público, ou seria princípio da disponibilidade, de modo que deve ser reconhecido que houve, na hipótese, perempção, oportunidade, de modo, ou seria o princípio da oportunidade, de modo que cabe a Hugo decidir por apresentar ou não queixa-crime em desfavor de Joana. Então, considerando, a gente estudou esse tema aí, se ele foi vítima de dano simples, sabe que a autoria do crime foi estaria com a sua ex-namorada. Acha que foi por causa de uma raiva, então ele não tem interesse em processá-la. Mas o Ministério Público e a autoridade policial tomaram conhecimento dos fatos. E ele ainda diz aqui que o dano simples é ação penal privada. Aí, aqui, o que é que acontece? Qual seria o princípio que seria respeitado? O que a questão é? Em outras palavras, o que é que ele quer perguntar? O rapaz pode não entrar com ação. O delegado, ao tomar conhecimento, ele é obrigado a abrir o inquérito? Ou o promotor pode pedir para que o inquérito seja aberto contra aquela pessoa, ou ele depois pode entrar com ação? Essa é a questão. E vocês, diante daquilo que a gente viu ontem, que princípio poderia ser considerado aí? Já que é privado, ele não, ele pode não entrar com ação, é isso? Mesmo havendo a agressão? Ou é só contra a mulher que havendo agressão tem que entrar com a ação? Quem cometeu o ato foi a mulher. É, Não foi isso contra ela. E sim ela que cometeu. É diferente. Vamos ver o que é que dizem os comentários. Ó, aqui vigora o princípio da oportunidade. Por se tratar de ação penal privada, motivo pelo qual o Hugo pode decidir se vai ou não ajuizar a queixa-crime. Não há que se falar aqui em obrigatoriedade, porque isso aí, a obrigatoriedade, ele é tipo da ação penal de iniciativa pública. João, seria obrigatoriedade se fosse o contrário, né? Se ela tivesse sofrido a agressão, não é isso? Aí muda de figura. Muda realmente aí, muda toda a história. Como é ele, ele decide se vai entrar com a ação, sim ou não. É isso? Isso. Isso. Agora, entenda também, se o crime fosse o mesmo, crime de dano, aí, e contra a mulher, aí eles iam ver se é cabível, não, porque a questão é violência contra a mulher.
E dentro da violência contra a mulher, às vezes, existe a chamada, é considerada a violência patrimonial, quando o agressor ele atinge bens da mulher como forma de provocá-la, de fazê-la sofrer, enfim. Então, aí mudaria a história. Falando do meu professor de direito penal, ele tinha história. Quando você mudava o exemplo, ele disse, não muda o exemplo, senão a gente muda toda a história aqui. Então, é um detalhezinho que, se modificado, aí já muda a pena, muda crime, tudo mais. Vamos lá. Após concluir as investigações, a autoridade policial encaminha relatório conclusivo ao Ministério Público, indiciando o Jorge pela suposta prática de crime de estelionato, crime esse de ação penal pública incondicionada. Recebidos os autos, o promotor de justiça, com atribuição, se manteve inerte no prazo previsto para oferecimento da denúncia. Aí vamos considerar agora o que é que foi feito aí nessa história. Então, lembre-se que existe, a gente estava estudando ontem, quando o promotor ele permanece inerte, existe aquela história da ação penal privada subsidiária da pública. Eu acho que ele vai querer mexer nisso aí, nessa questão. Ele disse que o promotor permaneceu inerte, então vamos ver o que, é que vai dar aqui. Vamos lá. Então ele poderá fazer o quê? A pessoa que foi lesada, através da sua defesa técnica, o que, é que ela poderá fazer? Oferecer representação administrativa em desfavor do promotor de justiça, mas nada pode fazer em relação ao início da ação penal, já que a previsão do Código de Processo Penal de iniciativa privada subsidiária da pública não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, que previu que o Ministério Público é o titular das ações penais públicas. Procede isso? Oferecer representação administrativa em desfavor do promotor de justiça, mas nada poderá fazer em relação ao início da ação penal, em razão da natureza da ação penal pública incondicionada, já que a queixa subsidiária somente é aplicável em ações penais de natureza pública condicionada à representação. Dar início à ação penal privada subsidiária da pública, não podendo o Ministério Público oferecer elementos de prova, mas caberá ao órgão retomar a ação como parte principal em caso de negligência do querelante. Poderá o lesado apresentar queixa, iniciando a ação penal privada subsidiária da pública, podendo, porém, o Ministério Público repudiar a queixa e oferecer a denúncia substitutiva. Apresentar queixa subsidiária da pública, não cabendo mais ao Ministério Público realizar qualquer intervenção no processo. Ele faz uns extremos aí, né? Aí existe queixa subsidiária da pública. Vamos ver aí nos comentários. Primeiro, ele considera aqui o que diz o artigo 29 do Código de Processo Penal. Quando diz que é possível a ação subsidiária. Ele diz, ó, será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os atos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, esse artigo aqui ele é bem revelador para o caso que a gente está
trabalhando. Então, a correta aí seria a letra D. Então, o que é que ele vai fazer? Apresentar a queixa, iniciando a ação penal privada subsidiária da pública, porém, o Ministério Público vai fazer o quê? Ele pode repudiar a queixa oferecer denúncia substitutiva. Então, veja, quando é que ele pode entrar com a ação penal subsidiária da pública? Quando aí ele diz que ele admite nos crimes, a ação privada nos crimes de ação pública, certo? Se essa não for intentada no prazo legal. Então, se o Ministério Público ele não entrar dentro do prazo que lhe cabe com a ação, o ofendido poderá entrar. Mas, depois que entra, aí o Ministério Público pode aditar a queixa. Aditar é fazer acréscimos, alterações. Ele pode repudiá-la, ou seja, ele rejeita aquela ali e oferece uma denúncia substitutiva, ou seja, a queixa-crime será retirada, ou ele vai desconsiderá-la, e oferecer aquela peça que ele acha que é cabível para aquele caso. Ok? Percebe aqui, Marcelo, você já identificou as questões da Fundação Getúlio Vargas. Está percebendo a característica dela quanto ao tamanho? Eu tô ferrada nisso aqui, não? Eu, a gente já, em, em outras ocasiões, pessoal, a gente já respondeu exercícios aqui da Fundação Getúlio Vargas. E é um ponto assim que Marcela observou logo, é o tamanho das questões. Eles fazem questões muito extensas. E isso mostra que você não pode demorar muito para responder. Se você demora muito, aí você vai perder tempo e pode não preencher, dá tempo às vezes depois para encher o gabarito. Então, administra bem o tempo. Fica de olho no relógio. Tem hoje alguns concursos que os caras não permitem nem que você fique com relógio. Aí isso é horrível para você ficar fazendo os cálculos. Então, antes de ir, você já faça os seus cálculos. O tempo que você tem de prova, quantos minutos você vai gastar e tal, para tentar ver o que pode ser feito. Lembrando que vocês podem, por exemplo, eu sugiro que pode até cuidar logo da redação. Porque deixar para fazer redação no final, depois que você está com a cabeça já cheia de tanta coisa que viu, e já que a redação você tem que produzir alguma coisa, argumentar, eu sugiro que você comece pela redação. Você já se livra do abacaxi. Você pode dar uma olhada assim na prova, assim por alto, tal, para se ambientar e faz a redação. Porque gasta-se muito tempo. Eu digo isso porque quando eu fui fazer o vestibular, e na minha época ainda era vestibular, lá na UFRN, eu gastei muito tempo na prova de inglês. Primeiro dia era português e inglês. E a gente ainda ficou confinado, o dia todo confinado. E lá para as 6 horas que começou a prova, e eu estava muito cansado. Aí eu gastei muito tempo em inglês. Aí quando eu fui ver o que tinha de fazer para a redação, aí o tempo foi curto. Então eu fiz uma redação muito rápida. Mas ainda bem que a forma como eu coloquei deu certo. Eu ganhei 60 posições e entrei, porque eu estava fora na primeira fase da classificação. Aí com a redação eu ganhei 60 posições e entrei na turma para o segundo semestre. Mas assim, aí eu vi que eu não deveria ter deixado para o final.
Então, cuidado com a administração do tempo. Então, como vocês vão lidar com uma banca que gosta de fazer umas questões muito longas, aí cuidado. Agora, tem um detalhe. É perceptível que muitas vezes a Fundação Getúlio Vargas ela gosta de repetir a forma, pelo menos a forma de cobrar a questão, ela repete. E aí, se você tiver por dentro, você respondendo várias questões usando esse material que a gente está trabalhando aqui, então você poderá já se ambientar e então vai ficar mais fácil de você responder. Então, olha para essas questões que estão sendo apresentadas aqui, veja como eles cobram, porque pode ser que eles repitam. Não a questão, mas a ideia. Porque, por exemplo, nas, nas questões sobre inquérito policial, nossa, eles repetiram demais. E eram concursos de vários lugares diferentes, mas a ideia da forma de cobrar a questão era a mesma. João, Então, e a gente fez mais ou menos umas 40 questões, não foi tudo, assim, foi. muito parecido? Isso. Então, a parte de inquérito, a gente bateu aqui umas 40 questões, foi em 2 dias, a gente trabalhou, fazendo mais ou menos umas 20 cada dia, e dava para perceber a forma como eles trabalhavam. Então, estamos começando aqui com a ação penal, então é provável que eles comecem a fazer a mesma coisa aqui. Então, fique atento na forma como eles cobram. Que mesmo a questão sendo grande, mas você já estando acostumado com a forma como eles cobram, aí talvez fique mais fácil responder. Ok? Vamos lá. Foi instaurado inquérito policial para apurar a suposta prática de crime de estelionato, que é o artigo 171 do Código Penal, figurando Valéria como vítima e Júlio César como indiciado. Após a realização de diversas diligências e a apresentação do relatório conclusivo por parte da autoridade policial, o Ministério Público analisou os elementos informativos, ou seja, foi feito o inquérito foi encaminhado para o Ministério Público, ele começou a verificar o que veio a ele, e aí ele chama de elementos informativos, são aquilo que vem a ele, e ele percebe que vai ter ali indícios de autoria e materialidade, né? E ele encaminhou ao judiciário a promoção de arquivamento, entendendo pela inexistência de justa causa. Ao tomar conhecimento, Valéria fica revoltada com a conduta do órgão ministerial, pois está convicta de que Júlio César seria o autor do delito. Diante disso, apresenta queixa, né, iniciando a ação penal privada subsidiária da PUC. Percebe? História parecida um pouco com a outra que a gente estava vendo. Então, quando iniciada a análise da ação penal privada subsidiária da PUC, poderá o órgão do Poder Judiciário competente. O que é que ele vai fazer? O que é que o juiz vai fazer? Receber a inicial acusatória e, caso o ofendido deixe de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos, deverá ser reconhecida a perempção. Não, não é bem isso que eles estão querendo saber. Não receber a inicial acusatória, tendo em vista que não houve omissão do Ministério Público a justificar a ação penal privada subsidiária da pública. Receber a inicial acusatória, passando a ofendida a figurar como parte no processo, não podendo o Ministério Público aditar a queixa oferecida. Pode isso? Se ele oferece a ação subsidiária da pública, o Ministério Público pode aditar, pode fazer os acréscimos. B. Receber a inicial acusatória, podendo o Ministério Público oferecer denúncia substitutiva da queixa
fornecer elementos de prova e interpor recursos. Ou o juiz pode ainda não receber inicial acusatória, pois não há previsão do Instituto da Ação Penal Privada subsidiária da pública na Constituição Federal de 88, não sendo a previsão do Código de não sendo a previsão do Código de Processo Penal recepcionada. Só uma observação aqui, pessoal. O que vem a ser recepção pela Constituição? A Constituição de 88, ela é posterior ao Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, se não me engano, é de 41. Aí a Constituição de 88 vem e coloca algumas normas, e essas normas, muitas vezes, elas podem estar em conflito com as leis que já existiam. E, em alguns casos, quando essa norma conflita com a norma constitucional, conflita com uma nova norma infraconstitucional, ou seja, uma norma que está abaixo da Constituição, para dizer que ela é incompatível, ele vai dizer que ela não foi recepcionada. A lei anterior, né, mais velha do que a Constituição, não foi recepcionada. Então, eu estou abrindo só um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre essa história de recepção. Quando o que está na Constituição está de acordo com... Aliás, quando a lei anterior ela está compatível com a Constituição, pode dizer que aí ela foi recepcionada. Quando não está, ela não é recepcionada, então ela perde o valor, a eficácia, né, em relação a determinados pontos, ok? Mas o caso aqui em questão é o Ministério Público recebeu o inquérito, propôs o seu arquivamento, alegando que não haveria justa causa, e a questão agora é saber se cabe a ação penal ou não nessa história aqui. Então, ele vai receber ou não vai receber? Vamos ver o que diz os comentários. Nesse caso, o juiz não deve receber a inicial acusatória, tendo em vista que não houve inércia do Ministério Público. Ou seja, para que ele entre com a ação subsidiária da pública, o Ministério Público tinha que ter ficado quieto. Mas ele agiu. E agiu como? Ele propôs o arquivamento. Alguns vão dizer, ele pugnou pelo arquivamento do inquérito. Então, quando ele faz isso, ele não oferece a ação. Então, o fato de ele não ter oferecido a ação não foi por desídia, por inércia, mas é porque ele entendeu que ali não era caso de se propor a ação. Não tinha elementos que o convencessem de que tinha que entrar com a ação. Aí, ele repete aí o Código Penal, no processo penal, no artigo 29, diz: será admitida a ação penal privada se não for intentada no prazo legal. Se não for intentada no prazo legal. Aí ele pode aditar a queixa, repudiar, oferecer a substitutiva. Depois que ela for oferecida, ele pode intervir no processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e tal, o que não era o caso. Então, a correta aqui seria a letra B, que dizia o quê? Não receber a inicial acusatória, tendo em vista que não houve omissão do Ministério Público a justificar a ação penal privada subsidiária da pública. Então, olha a pegadinha que eles estão colocando aí. E isso estava é uma ideia que se repete na anterior. Em alguma das questões ali, assim. Né? O fato de o Ministério Público não entrar com a ação porque pediu o arquivamento do inquérito, não quer dizer que ele deixou de agir. O que seria a omissão dele? É ele receber o inquérito e não fazer nada.
Aí ele tem o prazo para oferecer e não ofereceu. Aí o cara vai, a vítima, né? E ela faz a proposta e ela oferece a queixa-crime. Estão entendendo aí? O fato de o Ministério Público ter pedido arquivamento mostra que ele agiu, ele se posicionou. Ele não se quedou inerte, como dizem alguns. Ele agiu. Só que não fez aquilo que a pessoa queria. Estão entendendo isso aí? Vamos lá. Outra questão agora, de Alagoas. Aí ele cita aqui um trecho de Guilherme de Souza Nutti, que é um desembargador de São Paulo, que ele é autor de livros sobre direito penal, processo penal, leis penais especiais, um cara que escreve muito. O direito do Estado, a acusação ou da vítima, de ingressar. Aliás, ele está querendo definir aqui a ação penal. Para ele, seria o direito do Estado, a acusação ou da vítima, de ingressar em juízo solicitando a prestação jurisdicional representada pela aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Então, tradicionalmente, a doutrina classifica as ações penais como públicas e privadas, que possuem diferentes tratamentos a partir de sua natureza. Assim, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal e da doutrina, são aplicáveis às ações penais de natureza privada os princípios da. Então, quais são os princípios que regem a ação penal privada? Ou ação penal de natureza privada ou de iniciativa privada? Conveniência, oportunidade e indivisibilidade. Conveniência, indisponibilidade e divisibilidade. Oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. Oportunidade, disponibilidade e divisibilidade. Obrigatoriedade, disponibilidade ou divisibilidade. Então, vamos lá. A ação penal privada, ela é obrigatória? Não. Não. Aí já era. Já corta, certo? Ela é indisponível? A indisponibilidade, assim, ele não pode dispor, ele não pode fazer com ela o que quiser. É isso que quer dizer a indisponibilidade. Ela é disponível. Hum? Peraí, como é, É João Maria? disponível, certo? É Então, disponível, né? disponível. A ação penal privada, ela é disponível. Se ela é disponível, o que é que a gente corta aí? É a letra A e a letra B. Pronto. Aí agora vamos ver das duas aí se ela. A diferença agora está se ela é divisível ou indivisível. Perceberam? Então, características que a gente sabe que não está, a gente já vai eliminando as alternativas para diminuir mais as chances da gente. Aliás, para aumentar as chances da gente na escolha, certo? Então, oportunidade é, disponibilidade é, mas ela é divisível ou indivisível? Vamos ver. Entre as alternativas apresentadas, apenas a letra C traz os princípios aplicados às ações penais de iniciativa privada. Então, se essa questão cobra os princípios das ações penais de iniciativa pública ou privada, fiquem de olho nisso. Tentem entender o que são esses princípios.
da disponibilidade, indisponibilidade, conveniência ou não, oportunidade, obrigatoriedade, porque, como ficou claro, num concurso de técnico judiciário já cobraram. Né? Aí ele complementa aqui ó, o comentário. O princípio da oportunidade, ele diz respeito à faculdade conferida ao titular da ação penal consiste em ajuizar ou não a ação penal privada, conforme seu juízo de oportunidade e conveniência. Então, fica a critério da pessoa entrar com a ação ou não. Isso é o princípio da conveniência, aliás, oportunidade. O princípio da disponibilidade estabelece a possibilidade de o titular desistir da ação penal privada interposta. Na ação penal pública, ou ação penal de iniciativa pública, o Ministério Público ele não pode desistir da ação. Já quanto ao princípio da indivisibilidade, ele diz respeito à impossibilidade de o titular da ação penal privada ajuizar a ação apenas contra um ou alguns dos infratores. Caso opte por ajuizar a queixa-crime, deverá fazê-lo contra todos os autores do fato delituoso. Então, a letra C, ela mostra que ela é regrada pelo princípio da oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. Sendo a indivisibilidade a opção que ele tem de... Aliás, ele não tem a opção de escolher contra quem entrar. Os envolvidos na história, se todos cometeram o crime, ele não pode escolher, não, isso aqui não, porque ele é mais chegado meu, não vou fazer isso, não. Ou vai contra todos ou contra ninguém. Certo? Então, ela é indivisível. Então, ele apenas contra um e deixando o outro de lado, ele não pode fazer isso. Então, se ele for, ele tem que ir contra todos. João, e o que seria essa conveniência aí que está na questão? Para o caso aqui, ele não se aplicaria. Certo? Para o caso aqui, não se aplicaria. Normalmente, quando se fala de discricionariedade lá no direito administrativo, é que você tem que considerar a conveniência e a oportunidade. Certo? Quando fazer, como fazer e tal. Então, não é o caso aí, não se aplica para esse assunto aqui que a gente está na ação penal privada. Ele está trazendo um tema de outro, aliás, um ponto que é de outro tema. Vamos lá. Olha o tamanho da questão aí. Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai até a casa deste, na companhia da amiga Carla, e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência nos quais estavam expostos fotos da nova namorada de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática do crime de dano. Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de Carla pela prática do crime de dano, é o artigo 163 do Código Penal, já que nunca mantiveram boa relação e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto a Lívia, liga para ela e diz que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado, junto com Carla, para consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu
a renúncia em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime não pode ser recebida em relação a Carla. Renúncia em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. Perempção em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. Perdão do ofendido em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. Então, se vocês observarem, a questão anterior vai ter relação com essa também. Então, ele pode deixar de oferecer contra um e oferecer contra outro? A queixa-crime? Hein, pessoal? Não. Se ele perdoa um, é como se perdoasse todos. Se renunciar em relação a um, é como se renunciasse a todos. Então, qual a alternativa que se acharia melhor neste caso aqui que estamos tratando agora? Seria a letra A, João? Eu acho que é. Vamos lá. Exato. Ó, nesse caso, ocorreu renúncia ao direito de queixa em relação à Lívia. E tal renúncia irá se estender também a Carla, pois a renúncia ao direito de queixa em favor de um dos infratores se aplica também aos demais, pelo princípio da indivisibilidade da ação penal privada na forma do artigo 49 do Código de Processo Penal. Ou seja, aquela questão anterior, ela trouxe uma base para a gente resolver essa. Deixa eu ver qual era o concurso. Aí esse era da OAB. E o outro era técnico judiciário de 2018. Esse não dava para cair numa mesma prova, não, porque se caísse, aí você já resolvia outra questão. Outra questão da OAB. Silvio foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica realizada no dia 2 de janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já que nenhum membro de sua família tinha tal informação, requereu de imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem da ligação, vindo a descobrir, no dia 3 de julho de 2016, que a linha utilizada era de propriedade do ex-namorado de sua filha, Carlos, razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Quando ia ao Ministério Público, na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva ofereceu um infarto e veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor de justiça e tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido. Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério Público no dia 6 de julho de 2016 e diz que não tem mais interesse na representação. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública, condicionada, o promotor de justiça ofereceu denúncia no dia 7 de julho de 2016, em face de Carlos, pela prática do crime de ameaça. Vocês estão percebendo aí o tempo que eles estão colocando aí? 30 dias? É isso mesmo? Uh-uh. A menos. Você quer forçar a barra aí para dizer que foi 6 3 meses. de julho. Aham. 6 meses. Por quê? Sim, o crime aconteceu. Tá vendo como eu tenho que ler a questão trocentas vezes? Eu tô Ó, ferrada. o crime foi praticado aqui.
Em janeiro, né? Certo? Mas quando é que ele descobre? 3 de julho. Se ele soubesse que tinha sido praticado em 2 de janeiro, já sabia quem era e não apresentou, era uma situação. Perceba aqui, ele descobre 3 de julho. Aí, você também tem que considerar que a vítima morreu e a mulher quer dar sequência. Ela diz que não quer. Ela primeiro diz que quer e depois volta atrás. Certo? Mas aí a ação é pública. Vamos lá. Considerando a situação narrada, o advogado de Carlos, em relação à acusação, deverá alegar que ocorreu decadência, pois se passaram mais de 6 meses desde a data dos fatos, a representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido, ocorreu retratação válida de direito de representação, a representação não foi válida, pois foi realizada oralmente. E aí? Teve decadência? A representação é válida? Não é válida? O que vocês me dizem? Vamos lá. Nesse caso, a representação em si foi válida, eis que realizada por legitimado, que era o cônjuge do falecido. Lembra aquela história do CAD? Cônjuge, ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão, Lembro. bem como realizada dentro do prazo de 6 meses, a contar da data em que a vítima teve ciência da autoria. A primeira alternativa, ela fala de decadência. Decadência ela vai ocorrer quando você tem ciência de quem é o autor e depois de 6 meses não entra, aí pronto, decaiu a ação. E ele não conta da data dos fatos, a decadência. Ele conta da data em que você tomou conhecimento de quem é o autor do fato. Certo? Isso é uma observação que tem que ser considerada. Ele diz, a representação, aliás, a retratação da representação também ocorreu de forma válida, eis que se deu antes do oferecimento da denúncia, motivo pelo qual o MP não poderia denunciar o infrator. Então, a alternativa correta é a letra C, que é ocorreu retratação válida do direito de representação. Ou seja, a retratação se deu dentro do período estabelecido por lei, que é antes da denúncia. E se por acaso fosse de violência doméstica? Quando é que poderia haver retratação? Vocês lembram aí? Para os demais casos, é antes de oferecida a denúncia. Mas para os casos de violência doméstica, é antes do recebimento da denúncia. Certo? Vamos lá. Questão agora da OAB. Lúcio Flávio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de Rosa, imputando-lhe a prática dos delitos de injúria simples e difamação.
As partes não celebraram qualquer acordo e a querelada negou os fatos, não aceitando qualquer benefício. Após o regular processamento e a instrução probatória em alegações finais, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela prática do crime de difamação, nada falando em sua manifestação derradeira sobre o crime de injúria. Ou seja, ocorreram dois delitos. Na queixa-crime é mencionado cada um dos delitos, certo? Mas nas alegações finais, ele só fala de um deles. Então, que no meio aí tentaram, não encontraram, não entraram em acordo e tal. Aí se apresentou, veio a instrução, apresentou alegações finais, que é para partir para o juiz, para ele fazer o julgamento. E aí, na hora de mencionar, ele esquece de um. Ou intencionalmente ou não, né? Ele tem um dos delitos que ele não toca, que é o crime de injúria. Diante disso, é correto afirmar que deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão da perempção. Ou deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão do perdão do ofendido. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão da renúncia ao direito de queixa. Ou poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os delitos, já que houve apresentação de alegações finais pela defesa técnica do querelante. Então, a questão aqui é saber se em alegações finais eu posso deixar de mencionar algo que tinha sido mencionado na queixa-crime. Posso fazer isso? Essa é a questão que nós vamos discutir. Letra C, né? Ele não falou. Então, deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão da renúncia ao direito de queixa. Vamos ver. Neste caso, deverá ser extinta a punibilidade da infratora no que tange ao crime de injúria em razão da perempção. Eis que o querelante não formulou, em alegações finais, pedido de condenação em relação ao delito de injúria, o que é causa de perempção nos crimes de ação penal privada, conforme artigo 60, inciso 3º do CPP. Deixe-me consultar aqui. Vou pegar aqui os casos de perempção. Compartilhar com vocês aqui. Está dando para ver aí o artigo 60? Ó, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considera-se perempta a ação penal quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, ele tinha que ter feito algo no processo e por 30 dias não fez. Aí poderia ser declarada a perempção. Ou, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade,
não comparecer em juízo para se prosseguir no processo dentro de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Então, ou seja, os representantes não deram sequência. Lá o CAD, certo? E, terceiro, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que este deve estar presente ou deixar de formular o pedido de deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, é aí onde se enquadrou. Como ele tem que mencionar tudo, na hora que ele deixa de falar, é como se ele estivesse renunciando em relação a um ponto que foi alegado lá atrás. Então, todos os pontos mencionados na queixa, eles têm que ser repetidos nas alegações finais. Se ele não fizer isso, é como se ele estivesse renunciando ao direito que tinha em relação àquele ponto, certo? E, por fim, quando sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor, certo? Entenderam aí a questão? Perfeitamente. Esse caso de perempção é mais delicado. Aí a gente escapuliu aí. Vamos lá. Promotor de justiça, com a atribuição de receber autos de inquérito policial em que se apura a prática de crime de estupro de vulnerável, crime de ação penal pública incondicionada. Entendendo que não há prova de que o crime ocorreu, 5 dias após receber os autos, promove o arquivamento, encaminhando o inquérito para homologação do magistrado. Tomando conhecimento dessa informação, a avó da vítima apresenta queixa de ação penal privada subsidiária da pública. Considerando o fato narrado, é correto afirmar que tal queixa, percebe que está repetindo mais ou menos a história, e para ver se o fato dele ter pedido o arquivamento seria considerado aquele caso inércia, ele repete a mesma, aliás, quase o mesmo enredo, mas a intenção é ver se você sacou que o fato dele agir ou não, quando é que pode ser considerado inércia, ele não agir, ou o fato dele pedir arquivamento do processo, se isso é inércia, é isso que tem que considerar. Então, considerando o fato narrado, é correto afirmar que tal queixa, porque aí a avó da menina oferece, né, ela deve ser recebida e, em caso de negligência do querelante, deve ser reconhecida a perempção. Ou não deve ser recebida, letra B, tendo em vista que o Instituto da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública não foi recepcionado pela Constituição de 88. Percebe que essa alternativa ela aparece em várias questões, essa letra B. C, deve ser recebida como, aliás, deve ser recebida, podendo o Ministério Público oferecer denúncia substitutiva ou adiar a queixa. D, não deve ser recebida, pois não houve omissão do Ministério Público. E deve ser recebida e, em caso de negligência do querelante, o Ministério Público deverá assumir como parte principal, já que não perde a natureza de ação pública. Qual a alternativa? D. Não deve ser recebida, pois não houve omissão do Ministério Público. Ele pediu o arquivamento. Ele não deixou de agir a
A omissão só vai acontecer quando ele deixa de oferecer a denúncia ou recebe. Aliás, ele vai receber o inquérito e não faz nada. Aí não, ele recebeu o inquérito, mas ele pugna, né, defende a homologação. Ele pede que seja feita a homologação. Aliás, ele pede que seja o arquivamento. Perdão. Então, ó, letra D. Então, no caso em tela, não deve ser recebida a queixa-crime, pois não houve omissão do Ministério Público, ou seja, não houve inércia do MP. Motivo pelo qual é incabível falar em ação penal privada subsidiária, nesse caso, na forma do artigo 29. Agora, uma questão de técnico do Ministério Público do Rio. Determinada vítima de um crime de injúria, ou seja, delito de ação penal privada, oferece ao Ministério Público e solicita reunião com o promotor de justiça para esclarecimentos. Na ocasião, narra que identificou serem duas as autoras do crime, Joana e Carla, que confessaram. Entretanto, como Joana é amiga de sua filha, a vítima não tem interesse em oferecer queixa em face da mesma, ou contra a mesma, né? Mas somente contra Carla. Considerando os princípios aplicáveis às ações penais privadas e a situação exposta, deverá o promotor esclarecer que percebe também que isso aí está repetindo aquela história, se ele pode oferecer a queixa contra um e não contra outro. Percebe que eles estão repetindo a história. A forma de cobrar se repete. Muda só os personagens da história, o crime, mas é ação penal privada. Vamos lá. Aplica-se o princípio da obrigatoriedade nas ações penais privadas, de modo que a queixa-crime. Existe a obrigatoriedade na ação penal privada? Não, só na pública. Não, então vamos embora. Aplica-se o princípio da oportunidade às ações penais privadas, razão pela qual poderá a vítima formular queixa apenas em face de uma das autoras do crime? Pode Não, fazer isso? Por quê? porque Qual é o ela princípio? é disponibilidade, ou é indisponível? Não, ela é Não, indisponível. não, não. Indisponível é quando você pode desistir. Ela é Ai, Senhor. indivisível. Isso, João Mário, esse é o cara. Vamos lá. O princípio da indivisibilidade é exclusivo das ações penais públicas, já que o promotor está sujeito ao princípio da obrigatoriedade. D. Aplica-se o princípio da disponibilidade às ações penais privadas, razão pela qual poderá a vítima formular queixa apenas em face de uma das autoras? Aplica-se o princípio da oportunidade às ações penais privadas, mas a renúncia em relação a um dos autores se estende aos demais. Qual a Exatamente. letra? Letra E. Pronto. Bom, perceba que ele faz sempre um link com indivisibilidade e renúncia. Ele poderia falar do princípio da indivisibilidade, mas ele pode também falar em relação à renúncia. Se renuncia em relação a um, a renúncia estende-se a todos. Se perdoa um, o perdão estende-se a todos. Entendido? Aí ele joga aqui o princípio da indivisibilidade, dizendo que ele é típico das ações penais públicas. Veja aí a pegadinha que ele coloca aí. E aí o comentário diz, nesse caso, o promotor deverá esclarecer
Aliás, deverá esclarecer que se aplica o princípio da oportunidade das ações penais privadas, ou seja, a vítima ajuiza a ação se for da sua vontade. Todavia, a renúncia em relação a um dos autores do crime se estende aos demais, na forma do artigo 49, pelo princípio da indivisibilidade. Técnico da PGE de Rondônia. Lucas foi vítima de um crime de dano praticado por motivo egoístico, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso 4 do Código Penal, sendo as autoras do delito Lidiane, sua namorada, e Rosa, mãe desta. Em um primeiro momento, porém, Lucas não tinha conhecimento da autoria delitiva, somente vindo a descobrir depois de transcorrido 2 meses. Considerando, olha as datas aí, considerando que o delito é de ação penal privada, Lucas, no dia 2 de agosto, aí propõe queixa-crime apenas em face de Rosa, tendo em vista que sempre teve problemas com a sogra, não tendo interesse que Lidiane seja processada criminalmente. Diante do exposto, é correto afirmar que a queixa, na forma proposta, quando tiver datas, elas não vêm à toa, viu, pessoal? Elas não vêm à toa. Perceba que o fato ocorre em 1º de fevereiro, aí ele toma conhecimento 2 meses depois, ou seja, vamos considerar que seria mais ou menos 1º de março. Aí você vem, ó, abril, maio, junho, julho, agosto. Ele tomou conhecimento de quem eram os autores ou autoras. Só que ele oferece contra um e não oferece contra outro. Então, tudo isso aí tem que ser considerado nessa questão. Aí, essa queixa-crime não poderá ser recebida, pois se aplica à ação penal privada o princípio da indivisibilidade. Você A me ação é diz? privada, eu nem vi. É ação privada, né? É. Claro que pode. Hã? Ela pode ser recebida sim. Não é a ação não é privada? Mas na ação privada você Não, pode não. pode dividir aí contra quem Pode entra. não, pode não. Entendeu? Pronto. Aí, vamos seguir os outros só para a gente ver, né? Não Hum. poderá ser recebida em virtude da ocorrência de decadência. Houve decadência nessa questão? Não, são 6 meses, né? É 6 Isso, meses. isso. Ele toma Ele conhecimento decadência não 2 meses depois do fato, que seria no mês de março. Aí você vê, ó, como eu contei, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, estava em 5 meses. Decadência não houve, certo? Para haver decadência, teria que ele ter oferecido depois de setembro, né? Depois do dia 2, mais ou menos. Ou se ele soubesse no dia que ocorreu, não é? Ele seria. Isso. Pronto, se ele toma conhecimento no mesmo dia e vem oferecer a queixa-crime em agosto, aí haveria decadência também, porque seria 7 meses depois. Não poderá ser recebida, pois se aplica à ação penal privada o princípio da obrigatoriedade. A ação penal privada tem o princípio da obrigatoriedade? Não, aí é ação pública. Isso.
Poderá ser recebida, pois se aplica à ação penal privada o princípio da oportunidade. Poderá ser recebida, pois se aplica à ação penal privada o princípio da disponibilidade. Disponibilidade você pode desistir quando quiser. Oportunidade você entra se quiser. Então, correta letra A. Então, ele não pode escolher contra quem entrar. Ou não entra, ou entra contra todos. Entendeu aí? Vamos lá. Prefeitura de Cuiabá, técnico em direito, vamos lá. Raquel, professora da escola Artes, foi vítima de um crime de injúria, cuja ação penal é privada, praticado por Clara e Ana, duas mães de alunas de sua classe. Decide, então, no último dia de prazo, propor queixa-crime em face de Clara e não contra Ana, afirmando expressamente que não tinha interesse em ver processada a mãe de sua aluna preferida. Considerando o caso exposto, assinala a alternativa correta. Estão vendo aí que ele repete o enredo. Aí quando vocês pegaram as questões, já fica mais fácil, já sabe da historinha, como é que eles cobram. Raquel não poderia propor queixa-crime apenas em face de Clara, pois a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Pronto, essa daí. Acabou. Acabou, né? Mas vamos ver os outros aí, só para a gente ver onde é que pode estar a falha. Raquel poderia propor queixa-crime apenas em face de Clara, em razão do princípio da disponibilidade? Não, não pode propor só contra uma, contra todos. A, a disponibilidade não tem a ver com isso. Raquel não poderia propor queixa-crimes apenas em face de Clara, pois houve perdão do ofendido a este. Não, ele não menciona isso. Renúncia. Quando concedida a um dos autores, aos demais se estende. Raquel poderia propor queixa-crime apenas em face de Clara, pois se aplica a ação penal privada do princípio da oportunidade. Não. Raquel não poderia propor queixa-crime em face de Clara, pois houve perempção. Também não. Alternativa letra A. Então, nesse caso, a ação penal privada não pode ser ajuizada somente em face de Clara. Em face de, pessoal, é a mesma coisa de contra. Em face de é a mesma coisa que contra. Já que a renúncia em relação a um dos autores do crime se estende aos demais, de acordo com o artigo 49, que é o princípio da indivisibilidade. Agora vamos para Roraima. João, vítima de um delito de dano, crime de ação penal privada. O bom é que a gente percebe que ele já disse que é de ação penal privada, já fica mais fácil. Em razão disso, ofereceu queixa-crime de maneira regular em desfavor de Renata, autor dos fatos. Após o recebimento da queixa, intimados para audiência de instrução e julgamento, o querelante e seu advogado não compareceram de maneira injustificada. Revel, né? Revel. Hã? É, Não, é não, Revel, não. não? A revelia é contra o réu. Aí são os autores, Ah, tá. certo? Aí a gente vai para aquele artigozinho que a gente leu há pouco. O caso já se encaixa lá. O magistrado entendeu por bem intimar o querelante para justificar a ausência, mas este se manteve inerte por 30 dias. Aí é outro
outro caso do mesmo artigo, que é o artigo 60. Ele, ele, ele se encaixa em dois incisos do mesmo artigo. Hiperepção. Isso. Agora vamos ver aqui o que é que dá. Vamos ver as alternativas. Tem percepção duas vezes, vamos entender. Decadência, que poderá ocorrer em ações penais de natureza condicionada à representação ou de natureza privada? Não. Prescrição, que em tese poderá ocorrer em crimes cuja ação penal seja de qualquer natureza, não é o caso. Perempção, que só poderá ocorrer em ações penais de natureza privada. Decadência, que só pode ocorrer em relação às ações de natureza privada. Não. Perempção, que poderá ocorrer em ações penais de natureza pública condicionada à representação e de natureza privada. Qual seria? C ou D? Pode ficar à vontade, João Maria. Ó, Eu que sei não. Olha aí. tá vendo aí o artigo? Uhum. Quando ele Somente. diz somente se procede mediante queixa, quer dizer o quê? Que a perempção só ocorre para ações de natureza privada. Aí, olha aqui, ó. Deixar de promover o andamento por 30 dias. E o outro caso, ele se encaixou aí em dois incisos, o primeiro e o terceiro. Entendeu? Vamos voltar lá. Opa, não é isso não. Nesse caso, ocorreu o fenômeno da perempção previsto no artigo 61. E o 3 também, que ele nem mencionou aqui. Ó, ele diz aqui, ó, não comparecer de maneira injustificada à audiência. E lá no. Ele diz, ó, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deve estar presente. Então, o professor aqui esqueceu de mencionar o inciso terceiro também. Não foi só o 60 inciso primeiro, mas 60 inciso terceiro também. João Maria, se isso fosse numa ação pública, teria outro nome? Porque aí na ação privada seria esse termo, né? Perempção. E se fosse Perempção. na ação pública? Normalmente, quando o promotor não pode ir, eles reatrasam a audiência. Tá. Aí isso aí é tranquilo. Ele dá uma justificativa e pronto. Ah, técnico judiciário, Roraima. Tradicionalmente, a doutrina classifica as ações penais como privadas, públicas condicionadas e privadas subsidiárias da pública. Os princípios aplicáveis às ações exclusivamente privadas são, olha, mais uma vez, pergunta sobre princípios.
Cabe divisibilidade? Como Na- é? Não É, entendi. é possível a divisibilidade na ação penal privada? Não. Então eu já tiro quantas alternativas aí de uma pancada só. 3. Pronto. Aí vamos discutir agora. Tem obrigatoriedade? Também não. Resta o quê? Letra A. Isso. Exatamente. Então, os princípios seriam oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. Perceba aí? Então, quando você conhece os princípios envolvidos, e eu torno a dizer, estudem isso, porque eles cobram esse tipo de coisa, então se liga nisso aí aquele que você já sabe que é lá da pública, você já corta para ver o que é que sobra. Eu não preciso a gente fazer muito esforço aí, não. Eu sei que muitas vezes é difícil lembrar esse nomezinho, mas a gente pega o que não conhece, o que a gente já conhece, aí parte do conhecido para o desconhecido. Aí a gente pode achar a resposta sem nem saber. A gente já mata aí de cara. Ele diz, ó, dentre as alternativas apresentadas, aí de fato, nas ações penais privadas, vigora os princípios da oportunidade, que é o titular juiz da ação penal privada, se isso for de sua vontade, a disponibilidade do titular pode desistir da ação penal ajuizada e indivisibilidade. O titular não pode ajuizar a ação apenas contra um ou alguns dos infratores. Caso escolha oferecer queixa-crime, deverá fazer contra todos os infratores. Analista jurídico da Defensoria Pública de Rondônia, 2015. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, essa representação tradicionalmente era classificada pela doutrina como condição especial para o regular exercício do direito de ação. Sobre a representação e sua relação com as ações públicas condicionadas, é correto afirmar que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante decairá do direito de representação no prazo de 6 meses, contados do dia em que o fato ocorreu. A decadência no direito na ação penal condicionada à representação, usa também decadência. Aí é em relação ao, ao dia em que ocorreu o fato. Hein, pessoal? A referência que eu tenho para dizer que houve decadência é a partir de quando aconteceu o fato ou a partir do momento que eu tomo conhecimento de quem cometeu o ato. É quando você toma conhecimento de quem cometeu, né? Isso. Então, essa aqui a gente corta porque ele conta está contando que é do fato. A representação do ofendido vincula o Ministério Público que necessariamente terá que oferecer a denúncia. É verdade isso? Ele vincula o Ministério Público. Vincular é obrigar, né? C. A ausência de representação do ofendido não impede o oferecimento de denúncia, podendo a omissão ser suprida a qualquer tempo antes da sentença final. Como regra, a representação independe de formalidades prescritas em lei, cabendo retratação até o momento de ser proferida a sentença. Existe isso? Não. Ainda que tenha ocorrido retratação do direito de representação, o ofendido poderá oferecer nova representação, desde que respeitado o prazo decadencial.
Então, ele oferece a, ele apresenta a representação, se retrata, aí pode oferecer nova representação, ou ele vai se retratar da retratação. Vamos ver, isso aqui precisando mais comentários. Ó. Item 1, ela é errada. Que diz a 1. Ele conta do fato, mas na verdade ele conta, ele toma conhecimento do quem é o autor. O item errado, pois nesse prazo de 6 meses é ato a partir da data da ciência da autoria. B. Representação do ofendido vincula o Ministério Público. Por que está errado? Pois a representação é uma espécie de autorização que o ofendido, seu representante legal, concede ao MP para que este, se for o caso, ofereça denúncia. Então, não é obrigar o MP a agir. Item letra C diz que a assistência, a ausência de representação do ofendido não impede o oferecimento da denúncia. Ou seja, a pessoa não representou, mas isso não quer dizer que ele vai deixar de oferecer a denúncia. É possível isso? Não. E também não tem estado de ser suprido até o final de sentença. Bom, pois, nesse caso, a ação penal não poderá ser iniciada sem representação. Ou seja, se a ação é pública condicionada à representação, o nome já diz. Se não tem representação, não tem ação. Letra D diz que, como regra, a representação independe de formalidades prescritas em lei, cabendo retratação até o momento de ser proferida a sentença. Essa primeira parte está ok, mas a segunda não. Ó, de fato, a representação não depende de formalidade, pode ser feita por escrito oral. Todavia, a representação só é cabível até o oferecimento da denúncia na forma do artigo 25. Bom, até que seja oferecida a denúncia, pode se retratar. Se for em relação a crime envolvendo Maria da Penha, lesão corporal, nos crimes de Maria da Penha, a retratação pode ocorrer até, aliás, antes do recebimento da denúncia pelo juiz. E, por fim, a letra E diz: ainda que tenha ocorrido a retratação do direito de representação, o ofendido poderá oferecer nova representação, desde que respeitado o prazo decadencial. Aí ele aqui comenta: item correto, pois a doutrina entende ser perfeitamente cabível a retratação da retratação, que ocorreria quando ofendido uma vez, tendo se retratado da representação oferecida anteriormente, se arrepende da retratação e oferece nova representação. Perceba, quando ele diz retratação da retratação, ele quer mostrar que ele vai oferecer nova representação. Então, essa nova representação, ela significa retratação da retratação. De acordo com a doutrina, isso é possível desde que respeitado o prazo decadencial de 6 meses previsto no artigo 38. Então, correta aí a letra E. O 15, sobre diligência. Renata foi autora de crime de injúria praticado em desfavor de Ana Carolina, sua antiga vizinha e até então amiga. Diante disso, Ana Carolina procurou um advogado e propôs queixa-crime. Observadas todas as formalidades legais, Renata foi citada e a instrução teve seu curso regular. Foi publicada a decisão intimando o defensor da vítima e o querelante para apresentar alegações finais.
tendo se mantido inerte por 40 dias. O fato de o querelante deixar de promover o andamento desse processo durante 30 dias, de acordo com o Código de Processo Penal, configura o quê? Qual é o nome do instituto aí, quando você deixa de fazer alguma coisa no processo por mais de Letra 30 dias? B. Hã? Letra B. É isso? Perempção. É. Exato. Ó, perempção, quando ele deixa de promover o andamento do processo em 30 dias. Assim, deverá o juiz declarar extinta a punibilidade pelo fenômeno da perempção, que é exclusivo das ações penais privadas, exceto a ação penal privada subsidiária da pública. 16. Olha os cálculos aí agora. Kim, 31 anos, invejada por sua fama e beleza, foi vítima do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, que dispõe ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro símbolo e de causar-lhe qualquer meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então, aqui estamos diante de um crime de ação penal penal pública condicionada à representação. A carta ameaçadora não foi assinada, mas constava que foi enviada em 5 de janeiro de 2015 e recebida em 7 de janeiro de 2015. No dia 20 do 1, Kim descobriu que a ameaça havia sido realizada por Scott. Sobre essa situação hipotética, é possível afirmar que, para exercer o direito de representação, Kim teria o prazo de. Ó, ele toma conhecimento no dia 20 do 1, 20 de janeiro. Então, qual o prazo que ele tem para oferecer, exercer o direito de representação? 3 ou 6 meses. Hein, pessoal? Para oferecer Seria 6 meses a partir do certo? dia 20 de 1 de 2015, que é quando ela descobre que a ameaça Isso, tinha sido realizada por Scott. exatamente. A partir do dia 20. E não a partir do dia 5, quando aconteceu. Então, ele conta quando você toma conhecimento da autoria. E ele conta do dia em que você começa, que você toma conhecimento, e não do dia seguinte para frente. Ou seja, porque isso aí é um prazo de direito material. Ele diz aí, ó, 6 meses, contado do dia 20 do 1. A ação penal pública, o Ministério Público não está obrigado a denunciar todos os envolvidos do fato tido por delituoso diante da incidência do princípio da autonomia? É princípio da autonomia? Ou está obrigado a denunciar todos os ofendidos do fato delituoso diante da incidência da união? Não está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso diante da incidência do princípio da indivisibilidade? Está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso diante da não incidência do princípio da autonomia. Não está obrigado a denunciar todos os envolvidos do fato tido por delituoso diante da não incidência do princípio da indivisibilidade. Vamos ver. O
princípio que autoriza o MP a não denunciar todos os envolvidos é o princípio da divisibilidade. O MP pode escolher denunciar apenas parte dos infratores, se entender que não existe elemento suficiente para o ajuizamento da ação penal em face dos demais. Ó, veja a diferença. Na ação penal pública, eu tenho a divisibilidade. Na ação penal privada, eu tenho a indivisibilidade. Aqui ele pode entender que alguém não tem nada a ver com a história e ele não menciona aquele indivíduo. Aí não vigora o princípio da individualidade, indivisibilidade, que só tem cabimento nas ações penais exclusivamente privadas. Correta aí a letra E, que diz, ó, não está obrigado a denunciar todos os envolvidos do fato tido por delituoso diante da não incidência do princípio da indivisibilidade. Ou seja, a indivisibilidade ela só vai estar presente nas ações penais privadas. Pessoal, acho que o nosso tempo está acabando. Eu acho que não dá tempo a gente ver essa questão aqui. Então, eu vou encerrar por aqui. Aí amanhã a gente dá sequência a mais questões. Percebo que como a mente da gente começa a se abrir mais quando a gente começa a trabalhar questões e ver a forma como a banca cobra. Facilita bastante a vida da gente. Então, eu queria dar um reforço amanhã, a gente continuar nas questões, porque dá uma clareada, e esse é o tema mais cobrado em questões de processo penal na Fundação Getúlio Vargas. E as questões que estão sendo apresentadas elas são excelentes, já dá para a gente ter uma ideia de como a coisa funciona. Ok? Então a gente encerra por aqui e amanhã a gente dá sequência da questão 18 em diante. Beleza? Obrigado aí Beleza. pela presença. Obrigada. Boa noite. Valeu. Boa noite. Aí quando quiser o vídeo aí, manda para a gente, você coloca lá no grupo. Eu já vou botar no. Assim que ele baixar, porque ele demora um pouquinho para botar lá no Drive, e aí quando ele baixar, eu já jogo lá. Beleza. Valeu, irmão. Obrigado. Boa noite. Até amanhã, vocês.